Nesse vídeo, iremos te ensinar a utilizar o planejamento diário, que é uma ferramenta que desenvolvemos aqui no CCN e estamos disponibilizando gratuitamente para você. Então, fique até o final, pois iremos te ensinar desde a como duplicar esse template para sua conta, até como faz para você planejar o seu dia através dela. Para acessar é muito simples, basta clicar no link que está aqui na bio e você será redirecionado para o cadastro à nossa área de membros gratuita. Lá você vai encontrar, além desse template, diversas outras ferramentas, aulas de Notion, um grupo de atualizações, até playlist no Spotify para você ouvir músicas ali enquanto trabalha, estuda. Temos lá na nossa área de membros. Então vale a pena, se cadastre. Encontre então o planejamento diário, você vai chegar nesse link e o primeiro passo agora é duplicar para a sua conta. Então ele está aparecendo para mim um botão chamado Comece com esse modelo. Esse tipo de botão, geralmente o Notion atualiza com bastante frequência. Talvez no dia que você está assistindo esse vídeo, pode ser que esteja um pouquinho diferente, mas geralmente é no canto superior direito que está a opção de duplicar ou começar a utilizar o Notion a partir desse template ou modelo. Então eu vou clicar aqui. Bom, ele já me redirecionou para minha conta do Notion, mas caso você não tenha nenhuma conta, ele vai pedir para você criar normalmente, e daí é aqueles passos padrões, né? Se você quer logar com o Google, se você quer logar, criar uma conta do zero, acredito que não tenha segredo. Se vocês tiverem alguma dificuldade nessa etapa, podem deixar também nos comentários, que estaremos gravando novos vídeos de tutoriais sobre essa parte específica. Bom, e agora o próximo passo é eu escolher aonde eu desejo duplicar o meu template. Eu já escolhi aqui o espaço de trabalho e agora estou escolhendo o espaço de equipe. Nesse caso eu vou jogar para o meu espaço de equipe chamado YouTube. No seu caso, para uso pessoal, talvez você tenha ali apenas o seu espaço particular, né? Então você irá duplicar para o teu particular. Estou duplicando o template, ele irá aparecer aqui para mim dentro de YouTube e pronto, eu já estou com o meu planejamento diário aqui. Dando uma contextualizada na ferramenta, né? O objetivo do planejamento diário é que você tenha um local no Notion simples, mais eficiente para você planejar e organizar o seu dia. Então, nós temos aqui uma base de dados, né, em formato tabela, onde você basicamente vai utilizar igual um checklist mesmo. Aqui temos uma coluna com o horário, o nome da tarefa, a prioridade e a categoria. Às 6 horas da manhã eu tenho a academia, nesse exemplo que já vem no template, né? A prioridade, eu poderia colocar alguma prioridade aqui apenas para chamar atenção e eu poder visualizar, né, aquilo que é mais importante no meu dia. Nesse caso, são essas 4 atividades aqui, tendo como o projeto do Marcelo a principal do meu dia, como urgente, né? E a categoria, ela serve basicamente para você ter um controle mesmo de quantas atividades por categoria você está realizando ao longo da sua semana, do seu mês. Então a gente consegue tirar bastante informação apenas por preencher uma categoria a mais. Então repare que aqui nós temos as abas, né? Essa tabela que nós estamos visualizando está ordenada por horário, essa por prioridade, então mostra aqui urgente primeiro, essa por categoria, então você consegue ver o que tem no teu dia de atividade pessoal, profissional e treinos, né? E temos daí as tarefas finalizadas conforme você for realizando. E esses botões aqui são para apoio mesmo, para você lançar novas tarefas e limpar todas de uma só vez e planejar um novo dia, que daqui a pouco eu vou te mostrar como utilizar. Mas antes disso, só terminando de mostrar o template, né? Aqui um pouco mais abaixo nós temos 2 gráficos lado a lado, um mostrando as tarefas em andamento e o outro mostrando as tarefas finalizadas. E ambos os gráficos mostram tanto por prioridade, então aqui eu consigo ver, por exemplo, que eu tenho 12 tarefas em andamento e uma urgente, uma em primeira prioridade, uma em segunda e uma em terceira, né, que são essas daqui, urgente, primeira, segunda e terceira. Conforme eu mudo aqui alguma prioridade de alguma tarefa, ele muda no meu gráfico também e já mostra que eu tenho 2 urgentes e assim por diante. A categoria é a mesma coisa, eu tenho 7 tarefas do tipo pessoal em andamento e 4 do tipo profissional e um treino também no meu dia. E tarefas finalizadas é a mesma coisa, só que agora, conforme você marca como finalizado, ele contabiliza no gráfico da direita. Eu acho que não tem tanto segredo, né? Dá para entender bem essa diferença. Um pouco mais embaixo nós temos aqui as notas do criadores, então a gente deixou aqui uma mensagenzinha para vocês. E caso queira conhecer outros produtos e serviços, vocês podem também acessar o link da bio ou então clicar aqui nesse botão. E aqui nós deixamos isolada a base de dados, né, por padrão nosso mesmo, faz parte da nossa metodologia. Então, caso você utilize algum dos nossos templates, né, como CCN pessoal, CCN empresa ou CCN casal, você pode arrastar essa base de dados lá para o Brain, né, e também arrastar essa página para o seu menu CCN, né? Então, se você não entendeu isso que eu falei agora, não se preocupe, você não precisa entender para utilizar esse template, mas caso queira conhecer nossas soluções pagas, nós temos também no link da bio
é só você procurar por templates CCN empresa, pessoal ou casal. Apenas lembrando que os gráficos no Notion é sim uma ferramenta paga, então para você conseguir visualizar esses gráficos da maneira que eu estou visualizando aqui, você precisa ter o plano Plus do Notion, senão ele vai mostrar uma mensagem como se fosse de erro, pedindo para que você faça o upgrade da sua conta. Mas não é necessário para utilizar o planejamento diário nosso, você ter um plano pago do Notion, não precisa. Você só não vai visualizar os gráficos, é só isso mesmo. Aqui você consegue fazer o gerenciamento do seu dia normalmente, beleza? Inclusive, se você não for pagar para utilizar o Notion, você pode até apagar esses gráficos aqui, selecionando tudo e clicando em Delete. Agora eu vou mostrar para vocês o dia a dia utilizando esse template. A primeira coisa para você organizar o seu dia é primeiro limpar as tarefas que estão aqui, nesse caso que vieram com o próprio template como exemplo, né? Então, você não vai ter que fazer essas coisas aqui, então vamos clicar em limpar todas as tarefas. Bom, repare que ele já desapareceu da minha tabela aqui, dessa aba pelo menos, dessas aqui também, porém, ainda aparece aqui como tarefas finalizadas, como se você tivesse realizado essas tarefas. Mas para você ter um template zerado e começar a utilizar ele a partir de agora, você pode também excluir aqui as tarefas finalizadas para que ele fique totalmente em branco mesmo, né? E a partir de agora, tudo que você fizer de tarefa, você sabe que de fato foi você que fez e não nós aqui do Café com Notion. Com o template zerado, o próximo passo agora é você escolher se você quer lançar individualmente cada tarefa ou clicar nesse botão já pré-configurado pela nossa equipe para que venha com alguns horários padrões do dia. Então eu vou mostrar os dois exemplos, mas eu recomendo vocês clicarem aqui em novo dia, que é mais fácil de você organizar, porque já tem diversos horários prontos aqui. Então, ó, eu cliquei, ele apareceu para mim 5, 6 horas, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não necessariamente você vai utilizar todos. Então, nesse caso, você pode começar a organizar o seu dia. Então, por exemplo, 6 horas da manhã, eu preciso ir na academia. Beleza, depois o meu próximo compromisso é, sei lá, café da manhã. E o próximo agora seja alguma coisa importante no meu trabalho, uma reunião, por exemplo. Então, vou pôr aqui, reunião, trabalho. Próximo compromisso, por exemplo, pode ser o almoço e assim por diante. Então, nesse caso, todos que eu coloquei foram em horários redondos, né? 8 horas, 6, 7, 10, meio-dia, mas não precisa ser redondo. Você pode também personalizar aqui um horário quebrado apenas clicando e, de fato, digitando o horário que você precise. Então, se aqui, por exemplo, a academia não fosse 6 horas, mas fosse 6h15, é só eu vir aqui e digitar 15 e ele já vai ficar aqui marcado como 6h15. E também, né, lembrando da ordenação, conforme você muda o horário aqui, ele também muda talvez a posição, dependendo do horário que você digitar. Então, por exemplo, se a academia eu mudar de 6h15 da manhã, eu colocar, por exemplo, para 4 horas da tarde, quando eu digitar aqui, ou 4h15, né, para aproveitar os 15 aqui, quando eu digitar aqui 16h15, repare que minha academia já pulou aqui para depois das 4 horas e antes das 5 horas, entendeu? Então já está ordenado, né? Isso que significa estar ordenado, ele vai manter na ordem crescente aqui dos horários. Se eu quiser colocar mais alguma informação aqui, por exemplo, leitura, 9 horas da noite, então vou pôr aqui leitura. E aqui eu vou pôr também reunião, trabalho 2, alguma coisa assim, né? Só de exemplo. Então, nesse caso, o meu planejamento sobrou vários horários aqui em branco. Então, agora é só eu clicar nos que eu não utilizei, né? Desse planejamento já padrão aqui do novo dia. Eu seleciono todos e dou um delete para que a gente possa ter apenas aquilo que está planejado. Então, eu clico aqui em deletar e pronto. Essas são as minhas tarefas do dia. A próxima etapa agora é você definir a prioridade e a categoria, caso você queira. Então, não é obrigatório, você já consegue utilizar o template apenas por aqui mesmo, você já tem o horário, já vai dando check por aqui e pronto, você já sabe o que você tem que fazer. É interessante você preencher aqui, então vamos considerar que a reunião do trabalho 1, né? Essa reunião do trabalho aqui, ela é a sua primeira prioridade e a sua segunda prioridade é essa outra reunião. Então, no teu dia, você sabe que as atividades mais importantes são as duas reuniões que você tem hoje. E a categoria, claro, se você quiser colocar aqui, então, pessoal, né? Aqui profissional, almoço pessoal, reunião de trabalho profissional, academia como treinos e leitura como pessoal. Você também pode, para a gente ter, então, as visualizações aqui por categoria, aqui por prioridade e aqui embaixo também no nosso gráfico. Então, ó, repare que aqui eu tenho 4 atividades que não possuem prioridades. Então, 1, 2, 3, 4, que são essas 4 aqui. Então, é bem simples de utilizar. Agora, basicamente, já foi feito seu planejamento. É só você abrir no teu celular ou no teu tablet, no teu computador e acompanhar o seu checklist. Vamos simular aqui, né, que o meu dia está acontecendo. Agora é 8 horas da manhã.
eu já fiz ali o meu café da manhã, aí depois a reunião do trabalho eu já realizei, depois o almoço, depois a outra reunião, academia, leitura e finalizei o meu dia. E pronto, esse seria o mundo ideal, né? Onde você faz tudo o que você planejou. Mas, às vezes, pode ser que você não consiga realizar algumas atividades aqui. Então, no próximo dia, você tem a opção de ou clicar em novo dia novamente, ou clicar em nova tarefa e preencher individualmente, né? Cada uma delas aqui com o horário e a tarefa, ou então você limpa tudo e começa do zero a planejar o seu dia, tá? Então fica essas duas opções para vocês. Então, só para deixar a explicação mais completa, eu vou limpar novamente e vou planejar um novo dia, só que agora eu não vou clicar aqui nesse botão, né, onde ele cadastra para mim todos os horários aqui redondos do meu dia. Eu vou clicar um por um aqui em nova tarefa. Então, por exemplo, eu vou digitar aqui 6 horas da manhã, academia, aí eu vou colocar mais umas 3 aqui já. Aí a próxima, 8 horas da manhã, café, depois reunião e depois aniversário, 19 horas. E a reunião, 4 horas da tarde. Beleza, então já ficou na ordem academia, café, reunião e aniversário. Esse é o meu dia e esses são os horários que eu preciso realizar cada uma das atividades. Prioridade, se tiver alguma prioridade no dia, você pode colocar aqui também. Aniversário pode ser aqui também prioridade 1, reunião prioridade 2. Repare que nós temos aqui a prioridade, ainda tem o urgente, né? Então, o urgente é algo para você de fato ter o maior destaque possível no seu planejamento aqui. Mas nem tudo às vezes é urgente, é realmente algo importante só. Então, a gente coloca apenas essa ordem de prioridade. Algumas dicas de personalização aqui nesse template, né? Já aproveitando para falar isso agora. Você pode digitar aqui alguma outra prioridade, por exemplo, sexta prioridade, daí você clica em criar, e daí ele já vai estar aqui como sexta prioridade. Conforme você muda a ordem aqui, ele considera daí então a ordem que você colocar de baixo para cima. Então essa é a primeira prioridade e essa é a última prioridade. Você pode também adicionar categorias novas, como por exemplo, aqui nós temos pessoal, profissional e treinos, que já abrange quase tudo, né, que a gente geralmente uma pessoa faz no dia. Mas se você quiser colocar, por exemplo, às vezes você tem mais de uma empresa, então você coloca ali a categoria como sendo o nome das empresas, né? Então empresa 1 e empresa 2. Então vou por aqui empresa 2, vou criar. E agora você tem aqui dentro do profissional, você tem a empresa 1, ou então o próprio profissional a gente vai mudar para empresa 1, né? Empresa 1. Então agora eu tenho aqui as opções de cadastrar as minhas empresas, por exemplo. Mas eu vou voltar aqui no profissional, eu acho que não tem essa necessidade. Eu vou preencher mais uma vez aqui então com café pessoal, reunião profissional e aqui pessoal, apenas para a gente dar mais uma olhada aqui no nosso gráfico. Então hoje nós temos 4 tarefas em andamento. Por categoria nós temos então 2 pessoal, uma profissional e um treino. E já finalizado, né, ao longo da nossa vida ali, nós temos então que você realizou um treino, 3 tarefas pessoais e 2 tarefas profissionais. Então esse é o nosso template gratuito de planejamento diário. Espero que eu tenha sido claro durante essa aula. Qualquer dúvida você pode mandar aqui nos comentários do YouTube, que estaremos também respondendo, ou então entre para a nossa área de membros, né, que é gratuito. Lá você encontra diversas outras ferramentas como essa e vale bastante a pena se você gosta do Notion. Então até mais e te vejo nos próximos vídeos.